Deus, graças a Deus. Se você puder depois, entra no nosso Instagram da igreja. A gente postou lá um Reels da sua participação quando você deu alguma caixa de bombom ou participou financeiramente para a compra das caixas de bombons. E nós fizemos essa ação com as crianças lá do bairro do Mirante. E foi assim muito legal. As crianças amaram muito. De verdade. Tinha umas que queriam até mais do que uma caixa, né? Ô tio, dá duas aí. Mas foi muito legal. Foi muito gostoso e gratificante o que nós vivemos lá com aquelas crianças. Então, muito obrigado, você que participou. Se você quiser assistir e ver um pouco do que rolou, do que como foi, entra no Reels desse post lá no nosso Instagram, para você poder assistir. Mais uma vez, agradeço a generosidade de vocês, lembrando que é sempre com muita alegria no coração que nós participamos desse momento de generosidade. Amém? Pessoal, seguinte, hoje nós vamos continuar a nossa série falando a respeito do Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus, a graça de Deus é o Evangelho. Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio se revelar ao mundo, revelando o Pai. Ele disse assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não falou, ninguém vai ao Pai. Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Ou seja, nós só conhecemos o Pai através de Cristo Jesus. Só conhecemos quem é Deus de fato, Deus Pai, através do Filho Jesus. Agora, existe uma palavra que talvez essa seja uma das palavras mais importantes dentro do cristianismo. Existe uma palavra que talvez seja uma palavra que traz paz. É uma palavra que pessoas de gerações e mais gerações tentaram alcançar. É uma palavra que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis a Malaquias, nós encontramos pessoas e mais pessoas buscando chegar à plenitude dessa palavra, mas jamais foi possível. Nós vemos que essa palavra também é o motivo de muitas incertezas, ao mesmo tempo que muitos desesperos interiores. Tentando buscar, tentando encontrar, tentando chegar à plenitude dessa palavra. E o nome, essa palavra é justiça. Ao contrário do que nós estamos acostumados, justiça, nós temos na nossa hegemonia, psicológica, de que justiça é o quê? Se alguém fez, alguém vai pagar. Se alguém fez, alguém vai pagar. Para a Bíblia, essa palavra ela é muito mais ampla. Porque a justiça ou a justificação é o estado pelo qual muitas e muitas gerações tentaram se encontrar. Muitas e muitas pessoas tentaram chegar à justiça ou à justificação. E o que é isso, Felipe? O que é isso? A verdade é que todo ser humano nasce com uma consciência. Todo ser humano nasce com uma consciência. E essa consciência, na grande maioria das vezes, o acusa. Essa consciência dentro do ser humano, na maioria das vezes, o acusa. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Ora, se não existe ninguém perfeito, a Bíblia vai dizer que, sem lei, o homem fez para si a consciência dele. Ou seja, eu não sei o que é certo e o que é errado, mas tem alguma coisa me falando aqui que eu estou muito errado. Que isso daqui é errado, que isso aqui não é certo, que isso aqui não é bom. Estão comigo ou não? Inclusive, essa consciência que o ser humano nasce é um dos pontos principais de afirmação de que Deus existe. Porque se Deus não existisse, a moral não existiria. Se Deus não existisse, uma régua de moralidade e de perfeição também não existiria. Ou seja, eu poderia matar
agora alguém sem peso na consciência, sem lei, mas o fato é que se nós temos uma lei, né, uma legislação na sociedade, ela teve princípio em algum lugar. E esse lugar é com base nas leis que nós encontramos na Bíblia. Agora, quem não tem a Bíblia, tem para si a sua consciência. Todo ser humano tem uma consciência, quer com Bíblia, quer sem Bíblia, quer nascido ontem, quer nascido anteontem, enfim, todo ser humano tem essa consciência. E a verdade é que, de alguma maneira, essa consciência em algum momento irá culpá-lo. Essa consciência em algum momento irá culpá-lo. Por quê? Porque não existe ninguém perfeito. Não existe ninguém perfeito. Nós sempre erramos. É verdade ou não? Assim, a gente sempre dá uma extrapolada, né? Esses dias eu estava jogando COD e a gente acaba né, ficando ali com raiva. E às vezes a gente acaba ficando com raiva, nervoso, porque quem joga futebol e é extremamente competitivo. Meu Deus do céu, né? Quem é extremamente competitivo geralmente perde a linha rapidinho. Perde a linha. Mas o fato é que às vezes nós erramos e pecamos até no pensamento. Quer ver como? A Bíblia diz para a gente não julgar. Estão comigo? A Bíblia diz, não julgueis, para que não sejam julgados. Aí de repente você chega, ou você vê alguém, você cumprimenta essa pessoa. Só que essa pessoa ela não te cumprimenta. Por algum motivo que você não sabe qual, ela não te cumprimenta. Nesse momento que ela não te cumprimentou, você começa a fazer o quê? Tentar descobrir, sem ela, o porquê que ela não te cumprimentou. Aí você começa a entrar em um ciclo que nós chamamos de julgamento. Isso é julgar. Isso é julgar. Quando a Bíblia fala sobre julgar, não é diante de provas. Estão comigo? Mas é diante de suposições. Nós começamos a então pensar, aquela pessoa sabia que eu não podia confiar, né? Sei lá, você começa a conjecturar um monte de coisa. Por isso que ela está vendo o meu Instagram direto. Aqui não me cumprimenta, mas fala mal de mim pelas costas. Ixi, aí começa, irmãos, né? Aí não tem fim. Enquanto você não sabe o que realmente aconteceu, o motivo pela qual, de repente a pessoa estava sem o óculos ou sem a lente de contato no dia e não enxerga nada. A Camila é assim, a Camila usa óculos e ela não enxerga de longe. Às vezes eu tenho que, né, me posicionar em um lugar que ela me enxergue e ainda acenar com os dois braços, senão ela não enxerga. Enfim, mas o fato é que nós não somos perfeitos. E essa consciência que todo ser humano tem, uma hora vai nos acusar, uma hora vai nos apontar. Agora, Felipe, beleza, e o que eu faço com tudo isso? Todas as vezes que você se sente culpado, ou que você se torna culpado por algo que você fez, te impossibilita de ser justo. Porque justo é aquele que é perfeito. E a Bíblia vai dizer que existiu um só justo, Jesus. O único perfeito, o único justo, o único sem pecado, o único que nunca errou, o único santo, perfeito, Jesus. A partir desse lugar, Jesus então começa a ser o exemplo, Jesus começa a ser o alvo para onde os nossos corações, a nossa mentalidade e o que nós falamos a respeito de justiça devemos ir. Só que, sem Jesus, a verdade é que é impossível alguém se justificar. E eu quero ler isso com você em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, o que os judeus acreditavam
que fosse possível os tornar justos diante de Deus, a verdade é que é impossível. Paulo está nos dizendo que é impossível, não tem como o homem ser justificado ou se tornar justo pelas obras da lei. Em outras palavras, as obras da lei, como eu disse 2 semanas atrás, foi a lei que Deus deu, que obviamente nós a seguimos, mas é impossível nos tornarmos justos por causa de segui-la. Como assim, Felipe? A gente segue, a Bíblia diz, não matarás, estão comigo? Só que Jesus, no Novo Testamento, ele disse assim, ó, eu não vou abrir para que a gente ganhe tempo. Ele disse assim, a lei dizia não matarás, mas se você olhar para um irmão e o desprezar no seu coração, você está o matando. Se você xingar ele de tolo, quem já xingou alguém de tolo, imbecil, idiota? Mais leve, né? Só coisa mais leve, só coisa mais leve. A Bíblia diz que já é réu do inferno. Jesus disse isso. Se você disser a alguém tolo, você já é réu de inferno. Ou seja, irmãos, mediante o que nós poderíamos fazer, seria impossível alguém se justificar. E Paulo está afirmando isso, porque Paulo, um judeu erudito, filho de judeu, extremamente inteligente e eloquente, sabia, inclusive, um maestro, um exímio mestre da lei, 4 línguas ele falava, enfim, extremamente entregue a fazer e a cumprir, assim como eu disse 2 semanas atrás, tudo que Deus ordenou que fizessem. Esse mesmo Paulo disse assim, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, tudo que eu e você, com a força do nosso próprio braço, pudéssemos fazer para nos tornar justos, Paulo está falando que não dá. Paulo está falando não dá. É impossível. Mas então, Felipe, como que nós podemos encontrar esse lugar de justiça, encontrar esse lugar de justificação? Porque o fato é que todas as promessas de Deus é para quem é justo. Se você pega o Antigo Testamento, a Bíblia diz que existem várias promessas, várias bênçãos de Deus. Porém, é somente para quem é justo, ou para quem segue de maneira perfeita. Mas aí Paulo está falando que não dá. Como é que faz? Ele continua, e ele diz o seguinte, mas, pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, existem ali 10 mandamentos, perfeito. Só que desses 10 mandamentos, o judaísmo extrapolou para 365 nãos, 200 e alguma coisas sims. Ou seja, 613 leis a se cumprir, para que de fato se cumpra os 10 mandamentos. Ou seja, dos 10 se tornaram 613. Ou seja, em algum momento você não vai matar, mas em outro momento você vai deixar de fazer alguma coisa que deveria ter feito. Isso já vai ser o suficiente para você não se tornar justo. Paulo está literalmente dizendo, irmãos e irmãs, é impossível pela obra das nossas mãos. É impossível nos encontrarmos justos diante de Deus pela força do nosso braço. Mas, todavia, entretanto, podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo.
O simples fato de eu e você crermos que Ele é o justo e justificador dos nossos corações e das nossas vidas, a Bíblia diz que somos justificados por Ele. Agora eu queria mostrar para vocês o que de fato seria uma justificação, ou se tornar justo. Vamos supor que o Davi brigou com a esposa e por um momento de desespero, acabou sem querer, uma suposição, tá? Matando a Gabi. Jamais isso vai acontecer, porque o Davi é um dos caras mais equilibrados que eu conheço, né, Davi? Só que aí o Davi se arrepende, ele chora amargamente. Não era o que ele queria ter feito, mas ele fez. Isso, ele chorando, ele arrependido, o torna inocente do que ele fez? Não. Ele vai para a cadeia, vai cumprir toda a pena que a lei exige, vai terminar de cumprir a pena, vai sair da pena, isso vai o tornar inocente? Não. Não importa o que o Davi faça, não importa que o Davi, para onde o Davi corra, se ele quiser ir para outro lado do planeta, isso não vai tornar ele inocente. Mas aí, de repente, chega uma pessoa, e essa pessoa se coloca entre o Davi e a justiça. Estão comigo? Essa pessoa vai dizer o seguinte para o juiz, e enfim, para quem estava fazendo as acusações e o cumprimento de pena ao Davi. Ele vai dizer: não foi o Davi, não foi o Davi, na verdade fui eu quem fiz esse ato horrível de assassinato, fui eu, não foi o Davi. Nesse momento o Davi passa a ser inocente. Por quê? Porque quem fez de fato agora se apresentou para os juízes, se apresentou para cumprir a pena. Isso é justificação. Eu e você, todos nós, pecamos em algum momento e jamais poderíamos deixar de sermos pecadores ou de termos cometido o que cometemos. Mas Jesus, na cruz do Calvário, tomou o meu lugar e o seu lugar de pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso daqui é um absurdo. O Evangelho é um absurdo. O Evangelho é um escândalo. Como alguém que jamais pecou pode tomar o lugar de um pecador para o tornar justo? Isso daqui é um escândalo da graça. É um escândalo do amor de Deus por mim e por você. Que sabendo que pelas obras da lei, pela lei ou pela força do nosso braço, jamais seríamos justificados, Ele envia Jesus Cristo, Ele envia o seu Filho, e Deus em Cristo, a Bíblia diz também que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, ou seja, todos os pecados que eu e você cometemos, passados, presentes e futuros, Jesus levou sobre Ele. E agora, pelo simples fato de crermos no que Jesus fez, nós somos justificados. Mas aí, como eu disse no começo, essa palavra justiça era uma das palavras que mais assombrava quem não sabia dessa realidade. Essa palavra justificação era uma das palavras que mais assombravam quem não sabia que Jesus, por causa de Jesus, por causa da sua obra, agora nós, qualquer um que crer, pode ser justificado ou justificada. Mas Felipe, espera aí, eu vou
então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair aí e fazer atrocidades, pelo amor de Deus, como assim eu e você poderíamos ter coragem, diante de um amor e de uma graça tão infinita dessa, sairmos e cometer tudo que nós sabemos que pregou Jesus naquela cruz? Não, a graça nos incentiva, todas as manhãs, todos os dias, a ainda mais vivermos de acordo como Jesus viveu. Eu gosto de pensar em uma ilustração. Certos trabalhadores começaram a construir um prédio gigantesco. Só que esses trabalhadores não tinham não tinha muita segurança. E quando eles precisavam subir altos edifícios, muitos acabavam caindo de lá. E morriam. Por conta disso, todos os outros começaram a ter muito medo. E eles não conseguiam mais viver. Eles não conseguiam mais trabalhar. Literalmente, as obras começaram a despencar a velocidade com que estavam acontecendo. Aí, um engenheiro fez o seguinte: entre os prédios e os lugares aonde eles se penduravam, eles colocaram uma rede. Ou seja, se as pessoas que estavam trabalhando naquele edifício ainda caíssem, existia uma rede para salvá-las. A graça de Deus é mais ou menos essa rede. A rede não foi feita para você ficar pulando lá. Entendeu? Está entendendo? Não. A graça é a base para que você possa viver a sua vida. E se, diga comigo, se. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: se você tropeçar e cair de lá, você não vai morrer. Estão comigo? Estão comigo ou não? Crendo da maneira certa, acreditando nisso, nós podemos viver uma vida onde a nossa consciência, que uma hora nos culpava e nos colocava medo, a nossa consciência que o tempo todo nos acusava: você vai morrer, você vai cair desse prédio. Essa consciência que todo ser humano tem quando ouve essa mensagem, agora a consciência que temos agora está ao nosso favor. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: eu preciso ir e o Consolador virá. E o Consolador irá convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Ou seja, existe um pecado que talvez seja o maior de todos, que é o de não crer em Jesus. É de não crer no que Cristo fez por mim, do que Cristo fez por você. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, isso daqui é muito bom. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Olha só, a impressão que dá é que Jesus, quando estava conversando isso com os discípulos, ele disse: do pecado, porque eles não creem em mim. Ou seja, quem não estava com Jesus ali, de alguma maneira não estava crendo nele. Então ele falou assim: olha, o meu Espírito vai convencer aquelas pessoas de crer em mim. E aí ele fala assim: da justiça, porque eu vou para o Pai. Ou seja, vocês não vão mais me ver. A base, a rede que vocês tinham para viver a vida de vocês, irmãos, vamos lá. Olha para Pedro. Pedro só deu na trave. Quando a gente olha para a história, nós vemos Pedro dando na trave várias vezes. Estão comigo ou não?
Jesus falou para ele assim, olha, numa reunião com os discípulos, eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Pedro levantou. Você não vai ser morto não, Senhor. Você não vai. Você está maluco? Ainda que todos aqui te entreguem, eu jamais vou te entregar, vou te trair. Jesus, eu não vou deixar você morrer. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro de afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro estava literalmente sendo a voz do diabo para Jesus. E aí, imagina essa cena, só que Jesus estava lá, estão entendendo? Pedro deu várias ratadas, Pedro deu muita mancada, mas Jesus estava lá. Ou seja, enquanto Jesus estava lá com eles, eles tinham essa segurança. Eles tinham essa segurança. E aí Jesus fala para eles, ó, dá justiça, porque vocês não vão me ver mais, e eu vou para o Pai. Irmãos, o Espírito Santo me convence e te convence da justiça. Que justiça é essa? Da obra que Ele fez por mim e por você. O Espírito Santo em mim e em você nos convence de que fomos perdoados totalmente todos os pecados, fomos aceitos como filhos de Deus e somos agora a justiça de Deus por causa dele. Olha para a pessoa que está ao seu lado com um olhar muito amoroso e carinhoso, né? Nessa manhã de domingo, e fala para ele assim: o Espírito Santo te convence que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você agora temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos lembra todas as vezes que nós tropeçamos, que nós não somos mais o que éramos. A Bíblia diz: você que mentia, não minta mais. Você que roubava, não roube mais. O fato é que existe a rede para nos proteger. Existe lá a rede, mas o Espírito Santo nos encoraja todos os dias, nos lembrando: ei, você é a justiça de Deus em Cristo, você é nova criatura. Você mentia, você não precisa mais mentir. Ei, você foi feito nova criatura. O Espírito, eu estou habitando em você. Você é a justiça de Deus em Cristo, não precisa mais roubar. Não precisa mais passar as pessoas para trás. Estão comigo? O Espírito Santo sempre vai me lembrar e te lembrar do que Jesus fez por cada um de nós. Todas as vezes que nós, em Cristo Jesus, temos a consciência do perdão dele, da graça dele, nós explodimos de confiança e construímos o prédio da nossa vida muito mais rápido. Está entendendo? Todas as vezes que você sabe que foi perdoado, que você sabe que é amado, que você sabe que Jesus está com você, isso te impulsiona a continuar construindo sem medo de cair, porque você sabe que se você cair, você tem uma rede lá para te proteger. E essa rede se chama graça de Deus. Para nós, é simplesmente o fato de crermos, acreditarmos. Para Jesus, foi a entrega total dele. Abriu mão da glória dele. Foi morto, sangrou em uma cruz por amor a nós. Como cordeiro foi levado mudo ao matadouro. E é por causa do sangue dele que me torna a justiça de Deus em Cristo. É por causa do sangue dele que eu e você somos a justiça de Deus em Cristo. Ou seja, nós paramos de viver baseados na força do nosso braço e daquilo que nós podemos fazer para nos tornar justos diante de Deus, e começamos a acreditar na força do braço de Jesus, que nos tornou justos por causa do sangue dele diante de Deus. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Se existe alguém ou aonde podemos apoiar a nossa glória, é no que Jesus fez por nós.
Por isso que não existe glória humana ou algum lugar que podemos apoiar aquilo que fizemos de bom ou o que fizemos de ruim, porque o fato é que nós estamos apoiados naquilo que Jesus fez por cada um de nós. Irmãos e irmãs, isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Isso daqui é um escândalo, isso daqui é uma loucura. Mas é essa loucura que fez com que 12 apóstolos, depois 144, depois uma multidão de pessoas se entregarem à morte por causa dessa verdade. Pessoas e mais pessoas de todas as gerações, inclusive na nossa geração, cristãos, não sei se vocês viram, mas há pouco, cristãos aqui no Oriente Médio estão sendo capturados, mortos, queimados vivos, não sei se você viu, mas estão dispostos por causa dessa verdade a entregarem a vida, porque em nenhum outro lugar encontramos paz como essa paz, em nenhum outro lugar encontramos perdão como esse perdão, em nenhum outro lugar encontramos a justiça de Deus a nós, que nos foi dada como presente e não como conquista do nosso braço. Estão comigo? Meu Deus do céu, ainda hoje cristãos por toda parte entregam as suas vidas por causa dessa verdade. Por causa dessa verdade. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, a última vez, prometo, e fala para ele ou para ela assim: Jesus te ama e te tornou a justiça dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você pudesse colocar de pé. Nada além do sangue. É por causa do sangue dele, como nós cantamos agora há pouco. Nada além do sangue. Se você puder fechar os seus olhos, e eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo nesse momento, com as suas próprias palavras, da sua maneira, do seu jeito, que te ajudasse a acreditar nessa mensagem. Que te ajudasse a acreditar de fato nisso que nós conversamos aqui agora cedo. Peço ao Espírito Santo que te ajude a processar, porque não é fácil, realmente não é fácil processar tudo isso. Mas peço que o Espírito Santo te ajude. Espírito Santo, eu oro essa manhã para que você nos ajude a acreditar nessas verdades. Ajude-nos a acreditar naquilo que você fez por nós. Ajude-nos a acreditar na sua obra consumada naquela cruz. Ajuda-me a acreditar, Jesus Cristo, que você me justificou de todos os meus pecados. Me ajude a acreditar que o seu sangue me lavou de todos os meus pecados. Precisamos entender que éramos pecadores, éramos perfeitos, mas Jesus nos cobriu com o sangue dele. Uma vez que o sangue dele te cobriu, o que corre nas suas veias agora é sangue precioso. O que corre nas nossas veias espirituais agora é o sangue do próprio Cristo. Espírito Santo, ajuda-nos a acreditar nessa verdade, ajuda-nos a acreditar nessa verdade. Pai, que as lutas na nossa cabeça, que tenta fazer essas contas acontecerem, cessem em nome de Jesus e descanse a mente quando o coração acredita nessa verdade. Se você tentar fazer cálculos mentais e racionais com relação ao que dissemos, você não vai conseguir chegar a um resultado. Esse é o fato. Mas a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça. É com o coração que você precisa acreditar nessa verdade. Acredite, o sangue de Jesus me purifica e te purifica de toda imundícia, de todo pecado. Obrigado, Jesus, por na cruz nos escancarar abertamente e nos mostrar o seu amor, a sua graça, o
seu perdão, independente do tamanho dos nossos erros ou falhas. Eles ainda são pequenos diante do poder, magnitude, glória do seu sangue derramado por nós. Obrigado, porque não existe suor humano ou esforço humano capaz de aniquilar ou capaz de neutralizar o que o seu sangue pode fazer por nós. Espírito Santo, nós te agradecemos essa manhã pela verdade do Evangelho. Te agradecemos porque não é por nossa força, mas é pelo seu Espírito. Não é pela nossa força, mas é pelo seu Espírito. E ensina-nos a acreditar nessa verdade, Jesus. Ajuda-nos a tirar os olhos dos nossos erros. Ajuda-nos a tirar os olhos dos nossos pecados e começar a enxergar os nossos erros e os nossos pecados pregados em você naquela cruz. Enquanto olhamos para você, enquanto vivemos a nossa vida nos relacionando com você, todos os dias olhando para você, nós temos a certeza de que somos justificados por causa do seu sangue, e nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo, do seu amor Pai que está em Cristo Jesus. Nós te celebramos, nós te adoramos, em nome